Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição desta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro de 2026, do ISFM News. É um ISFM News diferente, é terça-feira de Carnaval e o nosso assunto vai ser Carnaval. Os primeiros dois convidados aqui desta edição são o Ricardo Pérez, que é um carnavalesco histórico da União Imperial de Santos. A União Imperial chega aos 50 anos em março desse ano. O Ricardo é cantor, compositor e tem atividades relacionadas às grandes escolas de samba do Rio e de São Paulo também. E o outro convidado é o Sérgio Williams, escritor de mais de 20 livros, e esse ano lança um livro sobre a União Imperial que ganhou o Carnaval de Santos. Nesse ano, o Carnaval de Santos é uma semana antecipado e o Sérgio escreveu um livro que vai ser lançado sobre os 50 anos da União Imperial. A gente vai começar conversando com o Ricardo sobre a profissionalização do Carnaval, Ricardo. No século passado, o surf era coisa de vagabundo e o Carnaval também era coisa de vagabundo. As duas coisas se profissionalizaram, o mundo mudou, né? O surf é um esporte muito respeitado, o Brasil é uma potência no surf mundial e o Carnaval, ele deve movimentar nesse ano no Brasil quase 20 bilhões de reais. Ele impulsiona o turismo, ele é respeitado como uma atividade profissional. Como é que você, que participou no século passado e nesse século, viu e sentiu essa transformação? Bom dia. Bom dia, Paulinho. Realmente, isso é um fato inegável, né? Inclusive, pouca gente sabe que no mundo inteiro tem tantas escolas de samba. Você sabia que na Finlândia, em Helsinki, tem 20 escolas de samba? No Japão, não é? E no Japão tem 27 escolas de samba. Só em Tóquio tem 3 grupos. Então o Carnaval, além de ser uma coisa que movimenta a nossa economia, ele se tornou um produto de exportação, porque ele é sedutor, ele é encantador. A escola de samba, de uma forma geral, ela encanta o público do mundo inteiro. O único medo que eu tenho nesse profissionalismo é que muitas vezes, às vezes eu percebo que algumas escolas de samba, pela facilidade que o dinheiro pode provocar na contratação de alguém, deixe de ser escolas de samba. Você conhece muito bem a minha história. Eu comecei na União Imperial tocando chocalho, depois eu passei a tocar surdo, depois eu toquei agogô, depois eu fui ser chefe de ala, diretor de harmonia, cantor, compositor. Então, para mim, a União Imperial foi uma escola de samba. Eu fui aprendendo essas coisas lá. Hoje, quando você pega uma escola aqui, através há pouco tempo atrás, eu vi uma tradicionalíssima escola aqui de samba contratando mestre sala e porta-bandeira de São Paulo. E isso faz com que o garoto que esteja começando na escola de samba perca a referência e a vontade de se tornar aquilo. Depois eles vão contratar gente de fora. Então, o único perigo é isso. Agora, o profissionalismo no Carnaval e o engrandecimento do Carnaval é uma coisa inegável. E muitas pessoas ainda, infelizmente, não têm a percepção do quanto o Carnaval movimenta economicamente numa cidade, o quanto o Carnaval pode ser um instrumento de impulsionamento social para pessoas que não têm, às vezes, uma profissão, né? Então, e sem contar que hoje as escolas de samba, não existe ambiente mais familiar do que uma quadra de escola de samba. Você vai numa quadra de escola de samba hoje, é o pai, a mãe, é o filho, a família inteira frequenta a quadra e isso mudou bastante. O Ricardo passou uma visão que você também deve ter percebido quando você estudou a história da União Imperial e compara com os dias atuais, não é, Sérgio? Bom dia. Sim. Bom dia. Mas deixa eu colocar uma pimenta no século passado, que era marginalizado e hoje é gourmetizado, é a tatuagem. Tatuagem também era só coisa de bandido, né? Além do surf, da escola de samba, tem a tatuagem, que nasceu em Santos, por sinal. No Brasil, surgiu em Santos. É verdade, essa questão da evolução da União Imperial, que a gente teve a grande honra e participação de poder fazer essa checagem. Aí eu fui convidado pelo Ricardo para escrever essa obra, né, em função até dos 50 anos, né? A gente vê muito claramente essa coisa da comunidade envolvida, né? Da questão da formação
de uma questão cultural e material importante, um patrimônio material do Brasil, que é o carnaval, que é o samba, ele enraizado ali no meio do povo. Tanto é que o nome do livro é União Imperial nos Braços do Povo, que é para trazer essa relação da escola com a sua comunidade, porque as escolas estão posicionadas nas comunidades e têm essa vida muito próxima. E a gente vê realmente que as pessoas lá, como ele falou, o garoto começa a aprender um determinado instrumento, ou então faz parte na construção da parte de fantasias ou dos carros alegóricos. A gente vê que há essa participação, que há essa construção de relação, né, daquela pessoa com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquele propósito, né, que é disputar algo, que é ganhar um campeonato, que é defender uma cor específica, né? No caso da União é a verde rosa, porque ela foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira. Então é muito latente isso, Paulo, de você ver realmente que nessa trajetória, desde 1976, na verdade, 77 foi o primeiro carnaval, né? Então 76 mesmo, que já começa a movimentação, você vê uma evolução no fazer, mas eu acho que não havia uma preocupação na profissionalização. Acho que é aquela coisa da experiência. Conforme o tempo vai avançando, as pessoas vão ficando experientes. Vão se adaptando. Né? Vão se adaptando, as coisas vão se adaptando. A sociedade, obviamente, como a gente já percebe, ela se transforma. Né? As pessoas começam a exigir outras coisas. E a escola, a União, realmente, ela conseguiu a todo momento se adaptar. Tanto é que, né, 50 anos venceu o campeonato, né? É o seu 11º campeonato. Então, a gente vê isso. Eu não tenho uma vivência com um meio carnavalesco, né? Eu entrei nesse trabalho como um espectador, né? Um pesquisador. Um pesquisador. O meu olhar foi um olhar externo. E é legal ter esse olhar externo, porque quem lê, às vezes, não é o cara do meio da escola de samba. Então, ele vai se identificar nos textos, um texto mais voltado para quem não é daquele meio, mas também quem está naquele meio vai se ver e quem não é vai entender. Essa é a grande... Você sabe que uma vez o presidente do Sindicato dos Professores de Santos me perguntou para eu fazer uma analogia entre as escolas letivas normais, né, e a escola de samba. Qual era a diferença básica? Eu falei assim, se você entrar numa escola de samba, você vai pegar uma criança de 7, 8 anos que ela sabe o hino da escola, ela sabe as cores da escola, ela respeita o pavilhão da escola, e aquilo é uma marca indelével para o resto da vida dela. Nós estamos na frente do organizador da maior ala de carnaval de Santos, que foi o Paulinho Schiffer. Eu até hoje, toda vez que a União entra na avenida, vários componentes da sua ala que hoje já não desfilam mais. Ricardo, como é que tá? Como é que não tá? Que você percebe que as pessoas continuam cultuando aquele amor por ter um dia pertencido àquele meio. Então isso é uma coisa muito forte dentro da escola de samba, que a escola normal não tem, né? As pessoas dentro da escola normal não tem um hino, não tem uma bandeira, não tem uma cor, e acho que essa falta de simbolismo faz com que as pessoas não desenvolvam um certo amor, uma certa paixão pelaquilo que depois fica para a vida inteira, né? Mas você falou da formação do sambista, né? Do instrumentista, do compositor, do cantor, também do que faz a fantasia, do carnavalesco, do autor de enredo, o que organiza o desfile. Tem uma profissionalização maior entre os que confeccionam fantasia, desenham fantasias, produzem carros alegóricos, do que com instrumentista, não tem? Sim, o problema é o seguinte, que acontece o seguinte, o instrumentista, ele também consegue trabalhar fora da escola de samba, normalmente, né? Geralmente quem se adapta... essa é uma diferença grande, né? Então ele vai passear o período sazonal lá do carnaval, ele vai ficar lá dentro da escola de samba, e depois ele vai usar aquilo como meio de subsistência. Mas também. Mesmo no período de ensaios, assim, que precede o desfile, dezembro, janeiro, né? Ele pode trabalhar como encanador, como engenheiro, como professor, sim, como pedreiro, e à noite vai ensaiar, não é isso? Também. Agora, a parte que você falou, por exemplo, de escultura, costureira e tudo, geralmente os caras ficam quase que o ano inteiro, 6, 7 meses fazendo isso.
Mas óbvio que também fora desse período eles conseguem fazer daquilo meio de subsistência. Eu já vi muitas pessoas começarem a trabalhar no barracão e se tornarem escultores, se tornarem desenhistas, ou desenvolver esse dom que ele tinha, que estava adormecido lá dentro dele, e aquilo se tornou profissão. Entendeu? Você sentiu essa diferença entre quem trabalha com a música e quem trabalha com a fantasia, com o desenho, Sérgio? Não, mas isso é óbvio, né? Porque como o Ricardo estava bem falando, o cara que trabalha com a confecção da escola, dos carros alegóricos, das fantasias, de toda aquela parte visual... Naquele período ele só faz isso. Não, mas hoje, né, você vê também uma evolução, até porque a tecnologia vai ajudando, né? Novos equipamentos, novos materiais. Então você vê, até nas fotos que a gente vai vendo ao longo dos anos, carros alegóricos mais pujantes, fantasias mais bem elaboradas. Não é porque no passado não era bem elaborada, porque os materiais eram diferentes. Era muito mais a forma de confecção era mais manual, né? Mais na raça, né? E hoje você tem máquinas, você tem até impressoras 3D para fazer certos detalhes. Então, assim, é claro que hoje o olhar é diferente. Essas pessoas que trabalham nesses outros setores, que são quesitos importantes no final do julgamento, né, que acabam tendo pontos importantes, elas têm que se esmerar realmente nesses trabalhos e elas não podem ficar para trás, porque as outras escolas avançam. Então é uma disputa ali, todo mundo querendo buscar mais tecnologia, mais formas de poder produzir para que a escola vá para a avenida com toda a pujança, com chance realmente de fazer história. Agora, Ricardo, tem aquela história de que um desfile do ano seguinte começa na quarta-feira de cinzas do ano anterior, né? Em Santos... Já vi uns que começaram até antes. Exatamente. Em Santos, que antecipa o carnaval, até antes. É verdade isso? O desfile de 2027 já começou? O trabalho do desfile de preparação? Particularmente... Ou pelo menos tem uma semana de férias depois? Particularmente em segredo, eu tenho ideia de um enredo já para levar para a União, mas provavelmente outros possam ter, o carnavalesco pode trazer, né? Hoje o carnavalesco tem uma função até muito endeusada na escola, porque ele já traz o enredo. Isso aí foi o efeito do Joãozinho 30, não? Sabe, Paulinho, eu não sei, pode ser, né? Mas, assim, nós tivemos um Pelé, nós tivemos um Joãozinho 30. Claro que existiram grandes carnavalescos no Rio de Janeiro, existem grandes carnavalescos. Agora, o que acontece é que hoje, quando você pega, por exemplo, um bom presidente, ele não precisa entender de carnaval. Ele precisa ter o telefone das pessoas certas, né? Para contratar as pessoas certas. E hoje, como o carnavalesco ele bola desde o sapato da comissão de frente até a última ala, ele acaba centralizando muita coisa, né? E a própria equipe dele de trabalho geralmente é grande, tem muito detalhe para ver. E o carnaval é julgado de uma forma que às vezes um detalhe, um errinho, um escorregão pode botar todo o trabalho de um ano a perder. Mas já existem, todo cara quando ele mexe com isso, por exemplo, um carnavalesco, ele deve ter várias ideias de enredo, né? Que a cada ano ele vai botando em prática, né? Você sentiu a ação dos carnavalescos na União Imperial nesses 50 anos? Sim, não, bem latente ali, você vê cada enredo muito bem apurado, né? O trabalho da linha, né? Porque você vê um desfile, você vê uma história sendo construída, sendo contada, né? É como um paralelo do teatro, né? Como você tem um diretor, você tem uma dramaturgia, você tem os atores, as falas, a história se construindo. A escola de samba é uma coisa. Então você vê ali a comissão de frente que já dá aquela abertura, aquele impacto inicial. Aí você vê as alas das baianas, que é tradicionalíssima também. Então você vê que a acuidade com que o carnavalesco ele se preocupa com os itens dessa narrativa, a gente vê isso nesses 50 anos da União, com vários enredos que foram para a avenida. Enredos que venceram e enredos também que não venceram, mas que tiveram um impacto de contar uma história bem contada na avenida. Então, o Sérgio fala dessa profissionalização, né, dessa evolução da pesquisa que monta o enredo. E eu lembro de um samba do cronista Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, que era, até hoje nem poderia ser politicamente incorreto. O samba do crioulo doido.
em que ele ironiza os erros que as escolas de samba da década de 50 e 60... Diamantina. Ele mistura a Chica da Silva com Dom Pedro II, Princesa Leopoldina, porque as escolas cometiam esses erros grosseiros. Você sabe que teve... As escolas de samba do Rio e do Brasil todo, era muito comum, né? Na verdade, a figura do carnavalesco, ela foi surgindo dentro das escolas. Às vezes, até em função desses erros, precisamos botar uma pessoa responsável, uma pessoa que tem uma capacidade de pesquisa melhor, para ir lapidando esses erros que às vezes a escola comete e joga o carnaval no lixo. Mas tem uma escola no Rio de Janeiro, que é de cima da hora, eu estou querendo me lembrar, não sei o que Ortiz, eu esqueci o nome do carnavalesco, que ele fez um enredo chamado Enredo Sem Enredo. Ele da discussão da diretoria de que enredo que ia ser, ele pegou todas as ideias e colocou num enredo só. Então, eu sei que o refrão era assim: não há enredo, você sabe como é, sabe como pode, como gosta e como quer. Ele fez um enredo sem enredo. Ele fez uma sátira, né? Foi até muito inteligente da parte dele. Você vê que teve uma história interessante em relação a essa visão do público em relação à leitura de um desfile. Foi quando o Santos foi homenageado na Grande Rio, no Rio de Janeiro. Isso, eu desfilei lá. Houve muita crítica de muita gente, até que não era do meio do carnavalesco, sobre a narrativa da história de Santos na Avenida. Porque não se levou em conta que um desfile, ele é uma arte, é um espetáculo. Existe licença poética. E as pessoas precisam compreender o que vai para a rua, para a avenida, é uma licença poética. Não é um livro de história acadêmico, que você tem que contar, não pode errar, aquela coisa. Você tem que trazer a magia da história. E aí as pessoas, elas têm às vezes uma visão... se ela for para a avenida com uma visão de que vai aprender a história real, a história correta, ela vai... Na verdade, não é por aí. Se nós voltarmos na história, Getúlio Vargas que determinou que todos os enredos fossem temas nacional, né? E inicialmente ele exigia que os temas fossem históricos, né? Então você tinha que fazer um enredo sobre Castro Alves, sobre Dom Pedro I, você fazia isso... Ele achava que a escola de samba podia ser um instrumento pedagógico para as crianças. Eu acho que até hoje ainda existe essa regra. Eu não sei te dizer se em todas as cidades são assim, mas que o enredo seja nacional. E quem quebrou isso foi justamente o Joãozinho 30, quando ele pegou e fez o seguinte: ele fez as 7 maravilhas do mundo e a 8ª o carnaval. Então ele falava das 7 maravilhas do mundo, que não era nacional, mas ele caía no carnaval, ele elegia o carnaval como 8ª maravilha do mundo. E através daí foi que vários carnavalistas começaram a perceber que era possível manter o enredo nacional, mesmo você contando histórias, falando coisas que tivessem coligado alguma coisa aqui no Brasil. Em 74, a Portela homenageou o Pixinguinha e todos que conheciam a história do Pixinguinha ficaram muito indignados com a homenagem, porque cometia erros graves. Houve a intromissão de gente que acho que até a dupla de compositores Evaldo Gouveia e Jair Amorim, né? Eles não eram da ala de compositor. Gerou até aquele samba do Paulinho, né? Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. E em 89 também o próprio Joãozinho 30, nesse enredo que você citou dos Ratos e Urubus, ele colocou um Cristo mendigo, a Igreja Católica entrou na justiça e o Cristo foi coberto uma tirada genial, né? com desculpas, né? É mesmo proibido olhar por nós, ele botou. Mas se você avaliar... Nesse ano teve a polêmica da Acadêmicos de Niterói, homenageando Lula, e o Partido Novo entrando na justiça. Tá tendo uma briga, porque dizem que é propaganda eleitoral proibida, né? Já houve, a Beija-Flor também homenageou a ditadura militar pelas obras, o grande decênio, né? Logo depois da Portela, tem erros históricos que o historiador tem que corrigir, né, Sérgio Williams? Então, a história são prismas. Você aceita uma consultoria das escolas de samba para corrigir enredo? Eu fiz a consultoria para a Grande Rio na época que ela formatou
o Carnaval do Rio. Você fez a Constituição. E eles obedeceram você? Não, por isso que eu falei. Aí teve gente que falou assim, o Sérgio ele ensinou tudo errado pra ele. Eu falei, não ensinei errado. Eles pegaram a história, construíram uma licença poética em cima dessa história e levaram pra avenida. Eu não vou ser crítico disso, porque o papel de um desfile... Deram crédito pra você? Provavelmente em algum lugar deve ter meu nome lá. Deveria ter, pelo menos. Eu nunca corri atrás disso. Mas eu não me preocupo, porque eu acho que existem caminhos diferentes para você aprender histórias. Quando você tem um choque da arte, porque é arte, Carnaval é arte, né? Se você for pensar nas artes visuais, né, também há choques muito grandes. Aquele famoso quadro do Winston Churchill que pintaram dele, um modernista pintando o quadro do Churchill, já idoso, né? E o retratado não gosta de se ver numa condição menor. Uhum. E ele foi homenageado quando encerraram lá o pano e ele viu a própria figura dele ali. Ele odiou, mandou tocar fogo no quadro, né? Então, assim... Ele era demais. Porque, assim, se Talvez você vê... tenha usado o próprio charuto, se você vê no cinema, quando ele adapta um livro para o audiovisual, muitas vezes quem lê o livro fala assim, nossa, mas não tem nada a ver o filme com o livro, é diferente. Porque a arte é uma interpretação de algo, né? Então, quando você leva no Carnaval um enredo para a rua, que tem uma proposta de contar alguma história, ela vai ter uma história dentro daquele preceito artístico. Não há que se condenar ou criticar ou cobrar que tem um rigor acadêmico, entendeu? E tem, por exemplo, teve um ano aqui em Santos que até a Vai em São Paulo já fez homenagem a Elis Regina. Mas claro que não botaram que ela morreu de overdose. Então, o cara quando ele desenvolve o enredo, ele vai dar fora, ele quer enaltecer o personagem, ele vai falar do lado bom da pessoa. E muitas vezes passa uma imagem mentirosa, né? Tem uma teoria da conspiração de que Elis Regina também teria sido assassinada, não teria sido overdose. Agora, o Ricardo talvez não saiba, Sérgio, há alguns anos eu escrevi o enredo da Unidos dos Morros, em Santos, a pedido da escola. Já escreveu um enredo da União. Eu escrevi 2 da União e escrevi um da Unidos dos Morros sobre o Osiris Silva, que é o criador da Embraer, o homem que sonhou o Brasil exportando, produzindo aviões, né? Sim. Agora, sabe como é que eu escrevi? A partir de 2 entrevistas, estudo da vida dele, mas 2 entrevistas com ele. Certo. Uma coisa que me impressionou muito, eu perguntei, Osiris, o que você gostava de brincar quando você era pequeno? De avião. Eu fazia aviãozinho de maneira... Eu coloquei no enredo. Fazia aviãozinho de madeira e com a pólvora do fósforo eu fazia ele voar. Já lançava. Mas é bacana você transformar a biografia de alguém. Agora, não dá nessa narrativa, né? Nesse ano tinha enredo homenageando a Viradouro nem Mato Grosso. E tinha enredo homenageando a Rita Lee também, né? Uhum. A Rita Lee já não dá mais para ser consultada, né? Não. Morreu. A Rita Lee que falava que odiava samba. O Ney Mato Grosso dá para ser consultado porque está vivo, né? Então, mas aí você vê os antagonismos, né? Você vai homenagear com o samba uma pessoa que era roqueira, que diz que nunca gravou rock, né? Que todo mundo dizia que... E que dizia que ela odiava, ela falava que odiava samba. Uma das coisas mais geniais que eu vi de escola de samba foi a Mangueira, quando homenageou Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, usou um refrão de uma música do Caetano Veloso, adaptando, atrás do trio elétrico, né? Atrás da Verde Rosa, só não vai quem já morreu. Foi inteligente. Né? Ficou muito lindo, né? Muito bonito. São essas licenças poéticas que fazem do Carnaval uma magia, né? Sim. A gente vai parar para um rápido intervalo e continua essa conversa de Carnaval com o Sérgio Williams, que virou um pesquisador de Carnaval, escritor, e com o Ricardo Pérez, que é um carnavalesco histórico da campeã desse ano, no Carnaval de Santos, a União Imperial. Prepare-se para uma aventura épica em uma terra onde o extraordinário é comum. Terra de Gigantes. A série que leva você para um mundo colossal de mistério e maravilha. Aqui na ISTV. Junte-se a uma equipe corajosa enquanto enfrenta gigantes e desvenda os segredos desta terra fantástica. A experiência de ficção científica que vai fazer sua imaginação voar mais alto. Não perca a oportunidade de explorar
Terra de Gigantes. Uma jornada única e emocionante, onde cada episódio é uma viagem para o desconhecido. Fique ligado aqui na ISTV para embarcar nessa aventura colossal. Prepare-se para mergulhar no mundo misterioso de A Gata e o Rato. Conheça Mad Reis, uma detetive brilhante. Gosta de jazz? Seu filme preferido era A Gaivota, de Jonathan Livingstone. Você queria ajudar as crianças desamparadas? E o charmoso David Addison. Você fala com a boca cheia, não liga a seta quando faz as curvas. E o pior de tudo, você nem mesmo tem um Já plano. terminou? Não, eu não terminei. Juntos, eles formam uma dupla imbatível. Mistério, romance, intrigas e comédia se entrelaçam nessa série que vai te deixar viciado. Mad Reis e David Addison resolvem casos impossíveis enquanto flertam com o perigo e com o amor. Uma montanha russa de emoções, onde cada episódio é uma nova surpresa. A Gata e o Rato, onde o amor e o mistério se encontram. A tensão aumenta, o suspense se intensifica. Não perca a oportunidade de embarcar em uma aventura repleta de suspense e paixão. Fique ligado na ISTV e descubra o que torna A Gata e o Rato tão irresistível. Prepare-se para uma experiência única, onde a comédia encontra o drama em meio ao caos da guerra. MASH, a série que redefine o gênero, aqui na ISTV. Entre no 4077 e vivencie a loucura, o humor e a humanidade que só essa equipe de médicos pode oferecer. A cada episódio, ria, chore e se apaixone por esses heróis fora do comum. Bom dia, senhor. Uma jornada inesquecível que vai conquistar seu coração. Não perca essa oportunidade de se perder nas histórias que marcaram gerações. Uma série que transcende o tempo e continua a encantar espectadores de todas as idades. Sintonize e faça parte dessa jornada única e inesquecível, aqui na ISTV. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Tem risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está bom. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Voltando com o ISFM News desta terça-feira de carnaval, 17 de fevereiro. E o assunto hoje é um ISFM News diferente. O assunto no Brasil todo é carnaval e aqui também é carnaval. Nós estamos conversando com o Ricardo Pérez, que é cantor, compositor, componente, nos 50 anos da Escola de Samba União Imperial de Santos, completa 50 anos em março, e o historiador, o escritor, o jornalista Sérgio Williams, que preparou um livro que vai ser lançado sobre os 50 anos da União Imperial. Ricardo, em 2016, não é 1900, é em 2016, a Escola de Samba Grande Rio homenageou a cidade de Santos no enredo e a cidade de Santos antecipou em uma semana o carnaval para que os sambistas de Santos pudessem participar do Carnaval da Grande Rio. A experiência conquistou muitos sambistas. O Carnaval de Santos, desde esse ano, o desfile das escolas de samba é antecipado, e isso introduz algumas transformações importantes, né?
você tem um intercâmbio, você pode trazer, você falou assim, até como um efeito negativo, a contratação de um mestre-sala, de uma porta-bandeira, de um puxador de samba, de um carnavalesco, né? Qual foi o efeito no Carnaval de Santos? Porque também tem um efeito muito positivo de um intercâmbio maior, de uma troca de ideias, uma troca de informações, uma convivência maior com os dois maiores carnavais de escola de samba do Brasil. Não vamos falar de Recife, de Salvador, mas que são hoje São Paulo e Rio, né? Tem vários aspectos de se ver essa mudança. Primeiro, para dar o crédito certo, a primeira cidade que começou a mudar o carnaval foi Vitória, para ser transmitida acho que pela Bandeirantes. Hoje, várias cidades fazem isso, você sabia? No Brasil. Para fugir da concorrência de São Paulo e Rio. Concorrência de São Paulo e Rio. Em Santos causou um efeito, particularmente eu não gostei quando aconteceu, porque a gente é mais conservador, gosta do o glamour do carnaval está se perdendo, mas o efeito imediato na escola foi um aumento da procura de componentes para desfilar aqui também. Então, porque muitas pessoas gostam de viajar no carnaval e aproveitam de ser uma semana antes para desfilar. A procura, já nos últimos 3 ou 4 anos da União, um mês antes não tem mais fantasia para vender. Isso eu falo pela União. Então, gerou isso. Por um outro lado, esse outro aspecto que você falou, permite você, por exemplo, a União, 2 anos trouxe o falecido Gilcinho, que era o cantor da Portela. A Unidos do Morro traz o Ito Melodia. Tem o Fred Camacho, outros cantores já vieram aqui. No caso, tem a Viviane Araújo, a Sheila Mello, vieram desfilar na União, que a gente não pode negar que são atrações. Às vezes, esse tipo de coisa me gera esse medo que eu falei. Às vezes você tem uma menina lá que ela é passista, ela vai em todos os eventos da escola. Quando chega no carnaval, que é o evento máximo, ela entra na avenida, aparece a Viviane Araújo do lado dela, o foco todo vai para essas pessoas e acaba elas ficando escondidas. E o que acontece? Esses artistas que trazem, eles geram até lucro para a escola, sabia? Por exemplo, a Viviane, a Sheila Mello, quando elas vêm na quadra, a quadra lota, é cobrado o ingresso, as pessoas, elas se pagam e até geram lucro. Mas, por outro lado, eu só tenho medo isso de ficar cauterizando as vontades dos mais novos que queiram ser aquilo, porque chega na avenida, o foco vai todo para essas pessoas. Eu li mais de 20 descrições do desfile da União desse ano. Em 90% dos jornalistas botam 2, 3 linhas sobre o desfile da União e 10, 15 linhas sobre a Sheila Mello e a Viviane Araújo. Entendeu? O que é uma incoerência. Mas precisamos voltar certos jornalistas à faculdade. Você é jornalista. Eu estou cutucando vocês dois mesmo. Eu já essa fase eu já passei, já. Não, eu estou me incluindo fora dessa. Eu também, tô out. Agora, Sérgio, o Ricardo falou dos ensaios com muito mais gente, muito mais lucro para a escola, quando tem uma celebridade participando, né? E você pesquisou o financiamento da escola durante esse tempo, como é? Porque é uma coisa complicada. A prefeitura tem uma subvenção, né, para as escolas de samba. Mas não é suficiente para o desfile. Não, sempre foi uma briga, né? Muita gente também banca a própria fantasia, paga a própria fantasia. Mas tem a ala das baianas, tem a bateria, tem as alegorias. O desfile de escola de samba é caro. Você pesquisou de onde vem o financiamento disso? Não, a gente fala em alguns momentos do livro sobre a questão do repasse da prefeitura e tal, mas a gente não se concentrou na historiografia que a gente se propôs a colocar, a falar de assuntos administrativos, né, de financiamento. A gente se concentrou mais nos enredos, nas figuras que passaram pela escola, pela evolução, desde o início lá com a tia Isa. A gente falava, no começo, ela vendia sarapatel para levantar recursos para a escola. Exatamente. Claro, então, essas peculiaridades desse aspecto a gente até trabalhou, mas a questão tinha os espetáculos,
churrasco, feijoada. Isso, os eventos sociais que a escola eu vi lá até hoje, né? Vi Leci Brandão, muitos shows que aconteciam na quadra da escola. Isso foi colocado numa linha do tempo, mas como assim? Uma questão de curiosidade não lastreada na arrecadação disso para a escola. Eu não trabalhei essa questão de ordem financeira. Mas é óbvio, a escola ela tem que subsistir, ela tem que subsistir. Não te cortando, hoje as escolas mais estruturadas juridicamente, elas vão atrás de Lei Rouanet, esses editais que podem gerar, mas tem que ter uma estrutura muito boa, porque o processo da Lei Rouanet é muito detalhado, né? Quando você quer fazer aquilo certo, é um trabalho danado. Mas é uma verba bastante significativa. E depois ainda tem que pegar as companhias que subvencionam isso, né? As empresas, né? As empresas. Depois de você aprovado na Lei Rouanet, e a escola de samba pode ser aprovada, tem capital, ela tem que buscar uma empresa que faça a renúncia fiscal direcionada para a escola, né? No caso da União Imperial, você citou os ensaios. E os ensaios, os shows, essas promoções são a base do financiamento da escola, não são? Sim, uma escola quando tem uma quadra, né, Paulinho, ela gera uma receita muito melhor, né? Não é o suficiente, mas ajuda demais, porque, por exemplo, hoje a quadra da União Imperial é alugada até para casamento. A quadra está muito bonita, o Sérgio deve ter tido há pouco tempo, a quadra está muito bonita, está com uma estrutura muito boa para qualquer tipo de evento, aluga-se para shows, faz-se jantares, almoços lá, e isso o ano inteiro, bem administrado, vai gerando uma receita muito melhor. Quem tem uma sede tem muito mais vantagem. Agora, o Sérgio, isso foge da pesquisa do livro do Sérgio, mas o Sérgio é jornalista, como eu, e uma coisa que sempre me chocou muito era o financiamento do maior espetáculo da Terra, como foi definido pelo diretor de cinema italiano Franco Zeffirelli, né? Ele veio ao Rio assistir ao desfile genial do Romeu e Julieta, do Irmão Sol e Irmã Lua. Ele falou, esse é o maior espetáculo da Terra, o desfile das escolas de samba do Rio. Franco Zeffirelli falou isso no século passado. O financiamento era um financiamento meio criminoso, né? Vinha do jogo do bicho. E uma coisa que sempre me chocava muito era na Rede Globo de televisão que transmitia os desfiles, o banqueiro do jogo de bicho, que era um contraventor, né? Ou um criminoso, né? Porque tem muito crime envolvido, ele dava entrevista ao vivo. Até o aparecimento da juíza Denise Frossard, saiu chutando no começo da década de 90, que mandou prender todos. O capitão, o Anísio, Abrão, Davi, vários deles. Carlinhos Maracanã, aquele que era do Bangu, como é? O Castor de Andrade. Castor de Andrade, o filho dele, Paulinho de Andrade, né? Mas era uma coisa que choca, né? Sim, você ainda tem alguns financiamentos meio controversos, acredito eu. Inclusive políticos. Né? Então, vocês estavam falando agora, né? De um exaltando a figura do presidente Lula em ano eleitoral, o outro falando do outro lado da cerca, né? Do lado da direita. Como já teve também escola de samba falando de país estrangeiro homenageando que financiou... o Maranhão, não é? Não, um país estrangeiro africano que bancou lá. Isso aí que o Sérgio está falando também. Hoje tem cidades, países e estados bancando o enredo para que se fale de si, né? Também é uma outra forma meio estranha de fazer turismo, né? Santos foi assim. Foi isso. Santos bancou o carnaval lá do Rio. Do Rio. Através de empresas, algumas empresas aqui do Porto ajudaram também. Mas assim, eu não vejo isso como um crime absoluto. Mas assim, acho que misturar política, né, com carnaval, eu particularmente, eu acho que a política no Brasil está tão nociva, vamos dizer assim, do ponto de vista de fazer os ânimos... A gente pode usar a palavra tóxica? Tóxica, acho que a melhor palavra seria essa. E aí você levar essa toxicidade para a avenida não é legal, não acho bacana. Leva ou não leva a toxicidade da política para a avenida, Leva porque Ricardo? Quando uma escola de samba entra na avenida, ela tem uma tendência a querer agradar todo mundo, né? E hoje a gente tem o país dividido em dois lados, em direita e esquerda, e isso tá muito latente na população. Eu não sei, eu acho um risco você fazer um enredo
optando por um lado, você agrada um lado e desagrada o outro. Sim. Não é verdade? Eu acho isso. E outra, eu gosto de carnaval, eu acho que carnaval. Minha mãe sempre falava muito, carnaval é alegria, cara. Sim. Carnaval é Leveza. A cigana lê o meu destino. Outra coisa assim, que tal uma doença no Rio de Janeiro são enredos falando termos e expressões. Tu tem que aprender Yorubá, Jeju, Nagô, para entender um pouquinho daquela letra. Banto, porque tu não entende, cara. Até o Neguinho da Beija-Flor falou outro dia, eu vou cantar um samba, eu não consigo me emocionar, porque eu não entendo o que eu estou cantando. E todos, inclusive a União Imperial fez isso, eu particularmente não gostei, para contar a história da União, falou-se do renascer, dos orixás, eu não sei de onde que vem, não sei se é do movimento woke, eu não sei de onde que vem, sinceramente eu não sei, mas que é perceptível, pega todas as letras de samba enredo do Rio de Janeiro, você tem uma dificuldade muito grande de entender, porque é uma coisa tão radical. Eu acho legal o carnaval. Pô, tinha coisa melhor do que tem bumbum de fora pra chuchu, ó saudade, né? São enredos tão legais, né? Sonhar não custa nada. A cigana lê o meu destino. A cigana lê o meu destino, entendeu? Então eu acho que a minha muito alegria mais... atravessou o mar. Isso, né? É muito mais carnaval esse tipo de coisa, né? Entendeu? O próprio enredo que tu citou aí da Mangueira, falando da Tropicália, são enredos legais. Você vê, você passa alegria. O cara não quer chegar no carnaval e ficar pensando em política, se tem que ser para lá. É muita crítica. E depois tem escolas que estão instrumentando criticar religião. Aí fica pior ainda, né? É que a escola que levou Cristo falando mal de Cristo, outra que falava mal disso, outra que falava... Eu sinceramente, não é uma coisa que me agrade, não. Mas no final das contas, o que fica para a história, o legado que fica, são esses enredos mais alegres. Você pesquisou os 50 enredos da União Imperial? Ah, meu amigo aqui me entregou de bandeja. Ele tinha os 50? Tinha os 50. Não, ele olha, é uma enciclopédia. Esse homem é uma enciclopédia. Ele colocou assim, tal grupo, tal lugar naquele ano, nome de todos os compositores, todos os criadores. Olha, ficou... Tá uma enciclopédia, não é só um livro que conta uma história. Ele tem um livro de consulta. É um livro de dados importantes, né? São 50 enredos diferentes, não são? Foi aí que eu me lembrei. Não chega a ser 50, não, porque teve 6 anos que não teve carnaval. E teve um ano que o enredo foi o mesmo por causa da questão foi da do jovem. acidente que teve, lembra? Que teve que repetir. Foi 2013. Foi aí que eu lembrei que tu fez junto com o Pinóquio lá um enredo com o Paulinho. Acho que o Paulinho Silvares, Gerson Moreira Lima e eu. Tá lá. Foi 91, 90? 93 ou 94. Camelo a Camelô era teu? Depois 92, de Camelo a Camelô, que é junto com o Carlos Finocchi. Então, de Camelo a Camelô, o samba enredo era meu. E aí eu falei, caramba, eu não me lembrava que o Paulinho também tinha escrito enredo. E depois o da Unidos dos Morros, que você não sabia, sobre Osiris Silva. Isso eu sabia, mas eu tinha esquecido, mas tu tinha me comentado na época. Às vezes os jornalistas servem para alguma coisa. Não, olha, fazendo justiça, eu sou muito agradecido ao Paulinho, porque o Paulinho, como jornalista, uma vez lançou um desafio, que ele dizia que, não querendo me comparar, mas o Rio de Janeiro tinha cidade maravilhosa, São Paulo tinha Sampa, e Santos não tinha uma música popular que falasse da nossa cidade. E eu compus um dos sambas mais populares que eu fiz entre os meus 800 sambas, que foi Santos, obra-prima da Mãe Natureza, por causa do desafio que ele lançou. O Eduardo Silva abraçou a ideia, durante vários anos foi... Até hoje, é uma música que tem mais de 1 milhão de visualizações na internet, e a culpa foi dele. Ô, Sérgio, o jornalista é um mal necessário, não? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho. Pelo menos provoca, né? O Ricardo é engenheiro, né? Sou. Na semana passada, no Remo... Que nem tu também é. Também. Na semana passada, no Remo, quando a gente rema na canoa havaiana, quando tem sujeira, a gente vai tirando do mar e colocando na canoa. E aí, uma remadora pegou um pedaço de madeira com um prego enferrujado, né? E ela não sabia, não, vou pôr embaixo do meu pé, não sei o quê. Eu falei, daqui. Aí eu tirei o prego com outro pedaço de madeira
e falei para ela assim, o engenheiro é o mal necessário. O jornalista também é o mal necessário. Para escrever a história da União, tinha que ser um jornalista, historiador, não? Tem que ser, né? Historiador, né? Mas por consequência acaba sendo. O jornalista é um narrador da vida, né? O historiador é o jornalista da história, né? Exatamente, é um jornalista da história. Não, o jornalista que é o historiador, né? Que escreve para o público. O jornalista mais faz amplo, a história do dia a dia. Mas sabe o que é? Que assim, o historiador hoje, academicamente falando, ele é muito voltado ou cadenciado para a academia. Ele não tem uma palatividade. Ele não escreve para o povão, né? A gente, os jornalistas já tem essa prerrogativa de... essa verve, hoje, né? de gerar views na internet, de gerar venda de jornal, entre E eu já tenho um repertório, né? Você está falando sobre a história do Carnaval, a história do Carnaval dos Santos, além da história da União, é uma história riquíssima, né? Eduardo Muniz, não é? Que é um... J. Muniz Júnior, que é o né? Marechal do Samba, né? Isso. Eu misturei o Eduardo Costeleta, né? Com o Jorge. O Eduardo Costeleta era um colunista. Lorde Costeleta. Ele era o colunista. Aliás, tem recortes das colunas do Lorde. Mas o nome dele é Eduardo, né? Do Lorde Costeleta. Eduardo Costeleta. E o J. Muniz. Eu misturei os dois. E tinha o Bandeira Júnior, que também produziu um livro sobre história do Carnaval. O meu artigo, inclusive, agora, desse domingo, é sobre a Convenção Nacional de Rei Momo. Só existiram duas na história do Brasil. E as duas foram em Santos. Em 63 e 66. O Rei Momo... Convenção Nacional. A pauta da discussão era sobre... O Rei Momo tinha que ser gordo antes, não era? Agora pode ser magro? Eu não sei, que a gente... Eu não sei se existiu uma regra, mas que o nosso Rei Momo era bem gordo, né? O Valdemar Esteves da Cunha. Que, aliás, é o Rei Momo de maior tempo de reinado da história do Brasil. Entendeu? Ele é igual ao Pedro II? Olha, é o Hugo Chávez. O ISFM News vai para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente que a gente vai voltar a falar de carnaval com o Ricardo Pérez e com o Sérgio Williams. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Mulher Maravilha. Protagonizada por Linda Carter e baseada na personagem das histórias em quadrinhos da DC Comics, Mulher Maravilha é uma série que foi produzida entre 1975 e 1979 e atingiu imenso sucesso. Escrita por Douglas S. Kramer e Stanley Ralph Ross, a série mostra um pouco da origem da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial na Ilha Paraíso, localizada no centro do Triângulo das Bermudas. A Mulher Maravilha é uma super-heroína de origem grego-romana e alter ego de Diana, a princesa das Amazonas de Temícera. Ela foi a primeira heroína da DC Comics e com o cinturão do poder, os famosos braceletes protetores e o laço mágico dourado que tem o poder de fazer dizer a verdade às pessoas por ele envolvidas, ela ainda faz muito sucesso aqui nas telas da ISTV. Explore terras desconhecidas e descubra mistérios perdidos no tempo, aqui na ISTV. O Elo Perdido, a série que leva você a um mundo pré-histórico cheio de aventura e descoberta. Aventura, criaturas pré-históricas e segredos aguardam você em O Elo Perdido. Assista aqui na ISTV e embarque em uma expedição inesquecível para terras distantes e desconhecidas. Prepare-se para uma experiência de tirar o fôlego. Não perca a chance de se perder no mistério e na emoção de O Elo Perdido, somente na ISTV. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV.
Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está bom. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Voltando com o ISFM News desta terça-feira de carnaval, 17 de fevereiro, nos dois primeiros blocos nós já viemos conversando com o Ricardo Pérez, compositor, cantor, carnavalesco da União Imperial, não carnavalesco na função de carnavalesco, organizador de desfile, mas carnavalesco como todo mundo que gosta de carnaval, que é apaixonado por uma escola de samba, e com o jornalista, historiador, escritor, mais de 20 livros, Sérgio Williams, que lança em março, provavelmente em março, né? A gente nunca sabe exatamente quando é que o livro vai sair. Nós estamos trabalhando para isso, né? O livro sobre 50 anos da Escola de Samba União Imperial de Santos. Nós vamos conversar também agora com o Acraildo, daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Acrailton Ford, que é mais conhecido como Ito Melodia. Você conhece bem o Ito Melodia, né, Ricardo? Sim, sim. O Ito Melodia é filho de um dos grandes intérpretes do Rio de Janeiro, que era o saudoso Haroldo Melodia, né? Que marcou época nos anos 70, os anos 80 no Rio de Janeiro. E... o pai do Hilton, Haroldo Melodia, ele foi o cantor de um samba, um dos de maior sucesso de escola de samba de todos os tempos, depois gravado também pelo Caetano Veloso, né? Isso. Aquele que a gente citou aqui, Minha Alegria Atravessou o Mar. Minha Alegria Atravessou o Mar. Teve vários outros, né? Mas o Haroldo Melodia, ele teve uma banda mole que ele fez comigo, e ele e o Zinho cantando. Segura no Bagre, né? Segura no Bagre. E eu nunca vi nada igual, Voz. Ele não parava de cantar, um cara super educado, super gentil, amável. Ele era uma estrela e tinha uma postura de uma humildade absurda. Já foi muito diferente com aquele outro puxador da Mangueira, que eu não quero nem falar o nome. Mas o Haroldo Melodia é um cara assim, admiradíssimo. Aqui em Santos, todo mundo tinha admiração para ele. E o Ito é um cantor que hoje vem ocupando um espaço. Hoje ele está entre os grandes intérpretes do Rio de Janeiro. Ele ano passado teve na Império Serrano, acho que esse ano ele está na Inocentes de Belfort Roxo. Isso, Inocentes de Belfort Roxo. Isso. Mas cantou também Unidos dos Morros em Santos. E tem vindo aqui em Santos várias vezes puxar, porque já acho que uns 4 ou 5 anos que ele interpreta o samba da Unidos dos Morros. O Ito, ele tem uma coisa que todo puxador tem, que é uma voz bonita, mas ele tem uma coisa que poucos puxadores têm, um carisma pessoal, é um cara que aonde chega todo mundo gosta, um sorriso super cativante. Aprendeu com o pai? Aprendeu com o pai. O pai dele era um pouco mais tímido, o pai dele era um cara mais fechado assim, mais quieto, mais cativante também. Mas o Ito, ele tem um carisma muito grande, onde ele chega, abre aqueles bração dele lá, todo mundo quer chegar perto dele. E carisma não se compra na farmácia, né, Paulinho? O Ito, para mim, é um dos cantores mais carismáticos do Rio de Janeiro, e ainda tive o orgulho dele interpretar uma obra minha em homenagem ao Neguinho da Beija-Flor, junto com o José Paulo Sierra, com o Bruno Ribas e o saudoso Gilcinho, numa produção do Jorge Cardoso lá no Rio de Janeiro. Eu tive esse orgulho de ter um cantor desse tipo e cantando um samba uma composição minha. Isso aí tá no livro também, Sérgio? Não, isso não tá no livro. Precisa incluir, né? Essa história nem sei, nem posso opinar. Não tenho formar juízo de valor porque eu não conheço a história. Porque na pesquisa que você fez e quando você escreveu, o que te deu muita satisfação? Porque escrever um livro
todo mundo fala, né, que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro são as realizações de um ser humano, né? Tanto homens como mulheres. Sim. Você já escreveu mais de 20 e agora o da União Imperial. A minha temática, né, dessas obras literárias todas é Santos, né? Eu me propus para a vida escrever sobre coisas. Tem um livro lindo que o título é As Curvas da Estrada de Santos. Foi o primeiro, né? Paulo, foi o meu primeiro. Minha primeira obra é uma ficção, né, baseada em fatos reais, pelas curvas das estradas de Santos, sobre a primeira viagem de automóvel. Mas o Roberto Carlos não quis nem receber você, Não, né? não vou nem falar. Da mesma forma que ele fala, não quero nem falar daquele sujeito, também não quero falar desse cidadão aí. Mas, enfim, o Erasmo Carlos foi um cara maravilhoso, por isso que tinha um apelido Gigante Gentil. Eu peguei todas as informações. Por sinal, recomendo a vocês o filme da vida do Erasmo Carlos, é bastante interessante. Sim. E o Erasmo foi super bacana, ele contou como foi o processo criativo daquela música. Mas como minha trajetória é toda em cima de histórias de santos, de instituições e de fatos, para mim foi uma satisfação gigantesca contar a história da União, até porque eu vivi parte da minha adolescência no Marapé, então eu já vi ali aquele movimento todo. E é muito bacana uma história que é construída por tantas mãos, né? A gente vê claramente, por isso que, mais uma vez eu falo, nos braços do povo, né? Uhum. Porque realmente foi uma construção de muitas pessoas, muitos sonhos envolvidos, muita dedicação. E quando você tem uma história que ela é entrelaçada com esses elementos, né, de dedicação, de carinho, de amor, é sempre um resultado super positivo. E o livro tá bonito, né, Ricardo? Tá muito bonito, esteticamente. Ele será um livro bonito, que pode servir para também não só de leitura, mas de decoração. É um documento muito... Quem gosta de carnaval e quem gosta principalmente da União Imperial vai amar o livro, porque ficou muito bonito. Vai causar inveja nas concorrentes. Sem dúvida. Agora, Ricardo, União Imperial, aonde você for eu vou. Como é que é a história dessa música? O Sérgio conta isso no livro ou não? Não, acho que não. Isso aí foi no final de ensaio. A gente costumava parar ali na Casa Calçada e comer um pedaço de pizza com uma Coca-Cola ali. E eu tava ali comendo e o Zinho chegou e falou: pô, Ricardo, fiz esse refrão aqui. Sou verde rosa, doa quem doer. Tô de fato e direito, osso do de roer. Eu falei, pô, ficou legal. Aí anotei num guardanapo. Eu fiquei cantando. Antigamente não tinha celular, né? Gravador, né? Fiquei cantando para não esquecer. Então, da cabeça até o refrão é meu, e o refrão é do Zinho, entendeu? E depois o Zinho começou, quando ele gravava os sambas enredos da União, a gente fazia o que eles chamam de alusivo, né? No começo, antes do samba enredo, um trecho lento do hino da escola. E, na verdade, essa música nem é o hino da escola. O hino da escola é um outro, que é pouco conhecido. E ele começou a cantar e o samba começou a pegar na quadra. Hoje muita gente até pensa que é o hino da escola, porque ele é sempre cantado assim em ritmo lento, né? Em ritmo lento. Vem do Marapé, um sorriso invade o meu peito. Agora, saindo um pouco da União Imperial, no Rio de Janeiro, o hino da Mangueira é lindíssimo, né? Sim. Mangueira, teu cenário é uma beleza, muito que a natureza criou. Em Santos tem um hino muito lindo também, que é o da X9, e de autoria meio desconhecida, tá lá Marinheiro. Um marinheiro foi no ensaio, né? Fez o hino, deu para a escola e ninguém sabe quem era o marinheiro. Não, depois descobriram que era Walter alguma coisa. Eu fiz um projeto que eu gravei os hinos de todas as escolas de samba. Eu tenho esse projeto, eu tenho lá em casa todas as músicas. Foi lançado através de uma verba parlamentar e nós fizemos a gravação do hino de todas as escolas de samba. Tá na internet, se você pesquisar. E eu descobri que as escolas têm hinos lindíssimos. O hino da Brasil é muito bonito, o hino da Amazonense é muito bonito, o hino da Zona Noroeste é muito... Vários sambas. Você gravou todos ou cada cantor de cada escola gravou? Eu levei o cantor oficial de cada escola para gravar, o hino da Real Mocidade. São vários hinos muito bonitos. Às vezes não são conhecidos, porque a gente não está em toda a escola. Realmente, talvez o da X9 seja o mais conhecido, até porque é mais antigo, mas é um samba lindíssimo, né? De uma felicidade incrível. Mas a gente foi descobrindo, gravando. É que nem, por exemplo, eu fiz uma gravação para o Eduardo Silva do hino dos 4 clubes grandes de São Paulo: Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
Eu descobri que o hino do Palmeiras, que eu achava horrível, tem uma segunda parte maravilhosa musicalmente. Depois, se você quiser, eu até te mando para escutar. E era um hino que eu escutava só aquele começo, né? E depois eu vi que ele tem uma segunda parte que é muito bonita, o hino do Palmeiras. A escola de samba é uma fonte de inspiração para o compositor, né? O Ricardo citou, foi um rio que passou na minha vida, do Paulinho da Viola, que é lindo. Meu coração andou errado também, do Paulinho. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil. É da mesma música? É da mesma Meu coração música. Tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. Essa é a música do Paulinho da Viola. Mas tem Luiz Airão também, tem uma declaração de amor para Portela, né? Pela porta aberta, de um coração descuidado. Ela, um coração aqui, agora eu quero dedicar. Na União Imperial também tem isso, você pesquisou? A União Imperial também é fonte de inspiração para os compositores, não é? Sim. Mas a gente, volto a dizer, a gente se concentrou mais nessa evolução dos carnavais, até porque, quando a gente fala de livro, nós estamos falando de papel, né? Então você tem muitas fotos, você tem muita trajetória. Tem muita foto no livro? Tem que ter. Você traz uma história, você tem que ter uma referência, as referências visuais. Mas né? Você chegou a documentar todos os desfiles com fotos? Todos os desfiles, todos eles têm fotografia. São 44 desfiles? Tirando os anos que não foram. Tá faltando uma foto de um cara lá. Teve fotos difíceis de conseguir. Não, teve um cara que ficou de mandar e não mandou. É sorte que a gente tinha uma lá, né? Tinha uma lá. Mas assim, a gente teve um processo mais dificultoso quando foi As de mais retratar, antigas são mais retratar difíceis, assim, a história de algumas figuras, algumas personalidades. Mesmo porque da história da em escola. 1977, que é o primeiro desfile da União, e até os anos 2000, não era essa facilidade de fotografia que todo mundo tem com celular. Mas é que a gente tem a máquina fotográfica, a revelação. Mas como eu tenho acesso a acervos dos jornais da região, nós temos acesso a acervos muito importantes, a gente, de certa forma, conseguiu obter as imagens dos carnavais mais antigos, né? Mas as coberturas também eram limitadas, né, Sérgio? Não era limitada, mas tinha uma outra foto a gente acaba conseguindo. achava. Claro, até as fotos do batismo lá pela Mangueira também, só tem lá 3 ou 4. Mas não importa, são registros importantes que fazem parte do livro. Além da trajetória. O livro está com quase 320 páginas. Então, quando você vê um livro de 320 páginas, num papel de alta qualidade... Estamos tentando botar mais umas 20. É algo caro, entendeu? É algo que... Tudo bem que é a Lei Rouanet, a gente conseguiu o patrocínio da Transbrasa para esse projeto, mas é algo caro. Então, não dá para colocar todas as histórias. Eu tô vendo aqui o Ricardo falando. É claro, eu acho que daria fazer um livro só sobre os processos criativos dos enredos. E esse cara é uma enciclopédia histórica da União e do Carnaval. Tinha que uma hora depositar isso, talvez não um livro tão caro, mas de repente depositar essas histórias todas. Mas o livro União Imperial nos Braços do Povo, ele propõe, cada capítulo é um ano, né? Então é dividido por capítulos, cada ano é um capítulo, e tem lá as fotografias, a trajetória daquele ano, a letra, alguns acontecimentos. E a gente, cada ano, a gente colocou um personagem específico, né? Dessa trajetória toda, então tem... Não vou nem falar nomes aqui, porque a gente sempre corre o risco de esquecer Infelizmente, algum. A gente vai acabar esquecendo de alguém, porque é muita gente. E com certeza, quando o livro for, algum nome não vai estar com tanto destaque, porque a gente também teve dificuldade de obter fotografia, informação. Então, essas pessoas estão citadas, mas não estão, às vezes, com um certo destaque. Você conseguiu retratar o batismo da União Imperial pela Mangueira em 1976, é isso? Foi 76. Isso, foi final de 76. Essa tem até várias fotos, né? Tem fotos, tinha as informações todas. Tem os recortes de jornais da época. Foi lá na Portuguesa. Nessa época ainda existia o Cidade de Santos, que fazia uma cobertura bem legal também do Carnaval. Como fonte primária, eu usei muito a Tribuna e o Cidade de Santos. Os dois jornais. Os dois jornais. O Cidade até 87 foi quando ele parou. Mas você vê, tem um recorte bem grande de informação. E muita memória oral, né? Muitas entrevistas aí com o pessoal que colaborou, Lorde Sossego e tantos outros aí, o Simonal, o Ricardo, o Zinho, enfim. Todo esse pessoal que meio que comandou lá atrás, e o pessoal mais novo, né? O Pelé,
o pessoal lá do Alonso, a família Mauro Alonso, Marinho. Então tá tudo ali de certa forma, tá colocado e da melhor forma possível. A gente vai parar para mais um intervalo e na volta o Ricardo Pérez vai contar se ele ainda lembra dessa história aí do batismo da União Imperial pela Mangueira no final de 1976. Depois do intervalo. Você sabia? Sucesso dos anos 80, Alf, o E Teimoso, é uma comédia que mostrava a vida de uma família norte-americana de classe média, impactada pela visita de um simpático alienígena. Na trama, uma paródia do filme ET, o Extraterrestre, de 82. A família Tanner leva uma vida comum, mas de repente eles recebem a visita de um pequeno peludo e arrogante alienígena que pega todos na casa de surpresa. Sem saber o que fazer com ele, a família começa a chamá-lo de Alf. Mesmo com saudade do seu planeta natal, o ET decide ficar com os Tanners para explorar a Terra. Alf, o E Teimoso, você pode assistir aqui com a gente na ISTV. Embarque na nave espacial da ISTV e viva aventuras futurísticas com filmes fantásticos de mundos possíveis e impossíveis. Os clássicos que moldaram o gênero da ficção científica, agora na sua tela, no conforto da sua casa. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Eles são bem divertidos e um pouco atrapalhados. Não tem longe nem perto, os amigos até o entender. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! Voltando com o último bloco agora do ISFM News desta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro. A gente está conversando sobre Carnaval, mas principalmente sobre a União Imperial, que foi a vencedora do Carnaval 2026, desfile das escolas de samba de Santos. Nós conversamos com o Sérgio Williams, que lança depois do Carnaval, provavelmente em março, um livro sobre os 50 anos da União Imperial, fundada em 76, e o Ricardo Pérez, que já é da União Imperial desde a fundação. No intervalo, o Sérgio Williams fez uma pesquisa e verificou que o batismo da União Imperial pela Mangueira foi no dia 25 de setembro de 1976. Vai fazer 60 anos. E o Ricardo Pérez diz que lembra disso. Você lembra mesmo, Ricardo? Fala sério. Eu lembro porque eu tive presente na festa, foi uma coisa muito marcante. O seu pai era o presidente da escola? Não. Na época era o Haroldo que era o presidente. A União Imperial, ela tem um nome... Haroldo Medeiros? Medeiros. Isso, Haroldo Medeiros. Saudoso, que já é falecido. A União Imperial foi o nome União veio da junção de um grupo de batuqueiros que tinha no Marapé, junto com o pessoal do Diabos da Vila Matias, que era um bloco de Doroteia. E o nome Imperial, porque muitos desses batuqueiros da União saíram na Império, então foi uma forma de homenagear o Império do Samba, então ficou o nome União Imperial.
as cores foram discutidas. Era Dengosas do Marapé? A Dengosa era o bloco, né? Dengosa era o bloco. Mas era... Que se juntou fez parte? Não, a Dengosa tinha muitos componentes da Dengosa que os filhos saíam. Meu avô foi presidente da Dengosa, meu pai foi diretor de carnaval das Dengosas. Muitos filhos de componentes das Dengosas em Marapé, que era um grande bloco que tinha no Marapé, acabaram depois formando no começo da história da União Imperial. E teve uma dúvida muito grande entre... tinha muito portelense e muito mangueirense lá, simpatizantes dessa escola. Então resolveram usar a águia da Portela como símbolo da escola e as cores verde e rosa da Mangueira. E escolheram a Mangueira para ser a madrinha da União. E veio uma comitiva grande da Mangueira, veio diretores lá, trouxeram bateria, trouxeram tudo para ser... Foi uma festa muito grande na Portuguesa Santista, encheu, ficou bem cheio o Salão Social da Portuguesa, e foi bastante marcante. Até uma festa que no livro tem algumas fotos, tem documentos, entendeu? Mas foi uma festa bem marcante. Ô, Sérgio Williams, o que só você sabe aí depois da sua pesquisa, desse batismo da União Imperial pela Mangueira? Todo mundo sabe. A velha guarda sabe. Não sei nada mais que eles, não. Mas foi documentado no jornal Cidade de Santos? Foi documentado no Cidade de Santos, na Tribuna, mas o Cidade de Santos é que tinha mais carga de imagens. Mas as imagens, assim, o que me ajudou muito nesse processo de construção da parte imagética do livro, obviamente o acervo do Ricardo, que é monstruoso, mas também do Aldinho, né? O Aldinho também que também tem uma relação histórica aí com a União. O Aldinho também tinha muita coisa de imagens da escola. Aliás, o Aldinho, até do Carnaval, né? Ele está à frente aí do sonho de construir o Museu do Carnaval de Santos, ainda está lutando por isso aí. Ele chegou a ser presidente da Liga. Presidente da Liga, então isso aí ajudou bastante, né? Mas eu não tenho nada que o Ricardo não saiba. Tem alguma história muito triste ou muito alegre no seu livro, de história pessoal, Sérgio? Olha, que eu vá lembrar aqui agora... O Ricardo acabou de lembrar de uma confusão de entrega de roupa de batuqueiro. De bateria. O Simonal cismou que era no terceiro ano, mas Simonal era o mestre de bateria. Mas desde o início, não. Não desde o início. Desde o início. Na verdade, no início era o primo dele, porque ele teve 3 primos que faleceram naquele grande desastre que teve na Anchieta, aquele congestionamento de 180 carros, morreram os 3 irmãos que eram primo dele. O Wilson, o Vando, que eram primo dele. E se não me engano, acho que era o Vando. Todos eram da União Imperial? Todos eram da União. Todos. O Vando foi algum primeiro ou segundo mês diretor de bateria. Mas depois, logo passou para o Simonal. O Simonal ficou durante muitos anos diretor de bateria, talvez até 2007, 2008. E Simonal é um apelido porque ele era parecido com o Simonal, cantor, Jorge Jeremias de Campos, mas é porque ele sempre foi muito parecido com o Wilson Simonal, que foi um grande showman, né? E o acontecimento engraçado foi que a gente tinha que entrar na avenida às 10 horas e era 9 horas o horário que chegou a fantasia da bateria. 10 horas da noite? Isso. Ainda no segundo grupo? No segundo grupo. Foi o primeiro, para mim foi o primeiro desfile da União. E aí nós acabamos indo tudo com a roupa um do outro, tudo a roupa fora de tamanho e tal. Quantos componentes a bateria tinha? Devia nessa época devia ter uns 150 aí chega a 150 roupas e ninguém sabe de quem é a roupa. Ninguém sabe quem é quem. E quando saiu, todo mundo desfilou com as roupas trocadas, porque não tinha nome nas roupas. Quando acabou o desfile, alguém enfiou a mão num bolso da calça da fantasia e descobriu que o nome estava dentro do bolso, no esparadrapo, todas as roupas tinham nome. Só que nós só achamos depois do desfile. E aí o gordo desfilou com a roupa do magro. O Zé Colmeia, que era um cara gordão, eu peguei uma roupa que era da minha altura, porque eu era magro alto, dei um nó aqui do lado e desfilei assim mesmo. E o gordo desfilou sem roupa. Eu acho que ele ficou de fora, viu? Você vê, Paulo, dá para fazer um outro livro só com os causos. É isso que eu ia te perguntar. Tem casos abertos. Teve um ano, lembra, acho que tu já estava na escola, um ano que a União fez o carro alegórico, o carro não saía acho que foi 85, 86, na hora que foi tirar o carro do barracão, o carro era mais alto do que a porta, aí tentaram quebrar a porta, foi uma briga do caramba. Não tinha engenheiro lá? Não tinha engenheiro. E tem uma história, não sei se é folclore ou não,
que quando construiu o estádio da Portuguesa de esporte... Esqueceram um trator lá dentro. Que depois não saía pela porta, né? Ficou preso. Contam essa história, não sei se é verdade. Também não sei se é verdade ou não. Agora, você ficou com vontade de incluir causos desse tipo aí? Então, Paulo, assim, se fosse colocar todos os causos, aí o livro ia ter mais de 1000 páginas, então fica complicado. A gente teve uma narrativa realmente historiográfica, né, da trajetória da União nesses anos todos, completando o 50º, e que bom, com um título, né, um título de carnaval. Mas é legal, fica aí a ideia de futuramente... Eu acho que dá para escrever um livro só de histórias. Fazer um livro só com os causos, porque são muitos os causos, né? Mas se colocasse nesse trabalho, ia ficar bem complicado depois para garantir a viabilidade dele. Né? Você lembra de alguma outra história assim curiosa como essa da entrega das fantasias? Teve um ano que eu era o diretor-geral de harmonia e nós estávamos botando os destaques assim em cima do carro e um carro tinha uma cartola, mas era super alta assim a cartola. E daqui a pouco eu vi um braço para fora da cartola, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Primeiro eu pensei que era um boneco, né? Depois eu peguei, eu vi que era a mão de uma pessoa. Aí mandei o cara levantar, era o Valtinho, que tinha ficado 6 dias sem dormir, e pegou no sono e estava dormindo dentro da cartola. Cara, eu não conseguia acordar ele. Eu sacudia, eu falei, acho que ele está morto. Eu falei, bom, não vamos, já que ele está morto, vamos pegar ele lá depois. Ele destilou dormindo dentro da cartola. E quando acabou o destilo é que nós tiramos ele de lá. Ele estava... Lembra do Valtinho, excelente figurinista, desenhava... Há pouco tempo atrás eu encontrei ele lá na Zona Noroeste. Excelente compositor também. Valtinho, gente muito boa. Ele ficou 6 dias sem dormir por conta dos trabalhos para no barracão, trabalhando, e nós deixamos os carros ali. Quando nós fomos levar os carros, ele ficou tomando conta, mas aí é que ele apagou lá dentro da cartola e desfilou lá dentro da cartola. Você tem alguns desfiles em escolas de samba de São Paulo e do Rio, não tem? Eu desfilei em 84, foi uma turma grande aqui de Santos, da inauguração do Sambódromo, nós saímos da Imperatriz Leopoldinense. Desfilei algumas vezes na Nenê, porque quando não teve carnaval aqui eu fui desfilar em São Paulo, mas nada se compara a desfilar na União Imperial, a escola do coração, né? Qual é a perspectiva para os próximos carnavais? Você entende que o Carnaval de Santos, que já foi um dos principais do Brasil, pode voltar a essa condição? Porque você falou da escola de samba que tem a quadra. O carnaval que tem o sambódromo diferencia, não diferencia? Sim, eu acho que o carnaval de Santos... Santos tem o sambódromo. Apesar de ter perdido o glamour da praia, a estrutura técnica do sambódromo aqui é muito melhor do que a praia. A praia era torta, era improvisada, destruía jardim, tinha uma série de problemas. E eu acho que o Carnaval de Santos vem num crescente. E, Paulinho, se você for fazer uma comparação, por exemplo, a verba de uma escola daqui da prefeitura é 250, 240 mil. Uma verba no Rio de Janeiro é 6 milhões. O que a gente faz aqui é um milagre. Proporcionalmente, o nosso carnaval é até melhor que o deles. Entendeu? Se for fazer uma comparação dessa maneira, se você vê o que eles têm de dinheiro para fazer o carnaval que a gente tem... O que se faz, e a gente percebe que ano a ano o nível vem aumentando, cada vez é mais difícil ganhar o carnaval, porque esse ano teve a X9 brigando, a União, a Unidos do Morro, a Vila Matias veio bem, não sei até por que ela acabou caindo, porque ela veio muito bem, a Padre Paulo melhorou. Quanto mais aumenta o nível, mais difícil fica quando acaba o desfile você saber quem ganhou. E isso tem acontecido. O poder público vai melhorando aos poucos uma série de coisas, que eles vão aumentando o apoio, aumentando a estrutura. E a tendência é sempre melhorar mais, né? Agora, Sérgio, você disse que todos os seus livros são ligados à história de Santos e a União Imperial é uma escola de samba de Santos. Sim. Esse livro pode abrir para você um mercado para escrever outros livros sobre a história, não só de outra escola de samba de Santos, como a X9, a Brasil, a Padre Paulo, a Unidos dos Morros, mas do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que você acha? Olha, como jornalista e escritor, sim. Mas como foco do meu trabalho... Não. Eu estou mais focado ainda em Santos. Até porque, volto a dizer, aqui eu tenho acesso a acervos únicos, né?
Coisa que eu não teria em outras cidades, né? Eu teria que garimpar onde eu não tenho tanto trânsito. Aqui eu tenho trânsito na tribuna, por exemplo. Eu tenho acesso ao acervo da tribuna. Tenho acesso ao acervo do Cidade, do Jornal da Orla, das instituições. Então, assim, eu tenho hoje mais de 400 mil fotos antigas de Santos. Fora que eu tenho todos os jornais digitalizados. Eu tenho 3 milhões de páginas de jornais digitalizadas aqui da região. Então eu tenho um repertório, eu tenho um conteúdo muito grande, não só de informações, mas de imagens aqui da região. E tirando a humildade de lado, esse livro vai ser um excelente portfólio. Não vai ter escola de samba que não vai vir aqui. Não, que não vai ser o mais belo. A X9 já teve muitos livros escritos sobre ela. Acho que é a escola que mais tem. Mas com essa padrão, qualidade de visual, de detalhe, eu não estou querendo desqualificar nada, até porque não, são livros bem escritos. É melhor o Ricardo falar. O que você acha do livro dele? Porque você também pode recomendar o Sérgio para escrever a história de escolas de samba do Rio e de São Paulo, onde você tem acesso, né? Tem contato. Não, uma vez eu comentei com ele que eu fui lendo o livro que ele escreveu, eu falei, pô, tu é um mágico mesmo, hein? Tu faz de umas desgraças aqui parecerem ser tão românticas. Isso é o mérito dele como escritor, né? E às vezes ele comenta algumas situações de adversidade da escola de uma maneira até muito legal de se ler. Mas eu não tenho dúvida que qualquer escola de samba, porque é um livro, não é um livro pequeno, é um livro que tem um belo do encarte, é um livro grande com fotografias maravilhosas, vai encher os olhos de quem vê, e quem não for da União vai ficar com inveja e vai querer ter um igual. Eu acho que vai ser um excelente portfólio, além dos outros 19 livros que ele tem lá já no currículo dele, que são outros livros muito bonitos, né, de várias instituições de Santos. O Sérgio é um... No setor esportivo, eu lancei o ano retrasado do Vasco, do Regatas Vasco da Gama. Agora, acabou de chegar da gráfico do Regata Santista. Muita gente acha que nem existe mais, mas ele existe ainda. Ele tem até uma sede ali uma sala pequena na Afonso Pena, mas está vivo. Vai sair o livro do Regatas, ou seja, já é o segundo livro de Regatas. Quem sabe o Saldanha já seja o terceiro. Então é trabalho, né? Nesse trabalho você tem uma fonte de inspiração, porque quando você falou dos historiadores, tem 3 livros sobre a história do Brasil, do escritor Laurentino Gomes, que são ótimos, né? 1808, 1822 e 1889. Né? São muito bons, né? Eu sempre me espelhei muito no Olavo Rodrigues, né? Que era um jornalista dos anos 60, 70, que tinha uma forma de escrever sobre história para o público geral, né? Ele fazia os famosos almanaques de Santos. Tanto é que eu também fiz os almanaques lá pelo Instituto Histórico. Então eu peguei essa linha reta de trabalhar sobre a história de Santos, com essa narrativa mais palatável, e fomos trabalhando. Então já tem livro do Porto, da Santa Casa, Associação Comercial, Associação de Engenheiros e Arquitetos, Vasco, e agora a União sendo o meu primeiro livro de uma entidade carnavalesca, que pode abrir porta para outras, né? Então... E como é que você sente a evolução do teu trabalho a partir dessa sequência de livros? É maturidade, né, Paulo? Vai amadurecendo? Porque assim, minha vida é escrever, ler, escrever, ler, escrever. Chega uma hora que você já está quase que... já está no DNA, você já está maduro, você já sabe o caminho a percorrer, já sabe onde tem as armadilhas. Eu não vou para cá, eu sei que é ruim. Existe aquela máxima, né, Sérgio? Só existe um tempo na vida, esse tempo é o passado. O presente acabou de acabar e o futuro nunca vai chegar. Então, nada mais importante do que livros contando a nossa história. O Ricardo tem hoje 800 composições, você falou, né? Isso. 800. Um dia ele teve a primeira, que ele apanhou muito. Sim. Depois foi até da vergonha de ver que eu fiz. Não é? Né? Então vai maturando, né? Hoje eu pego, se eu olhar Pelas Curvas, que é o meu primeiro livro, se eu fosse reescrever, talvez eu fosse receber todinho. Sim, porque é natural isso, né? É a mesma coisa, igualzinho música. Eu olho assim e falo, pô, se eu fosse fazer, eu faria totalmente diferente. Mas e que bom que a gente tem essa percepção. Porque nós estamos sempre aprendendo. A pessoa que para de aprender, meu amigo, então o nome já disso pode passar para outro lado. Linha evolutiva, né? E é natural. Ricardo, rapidamente, quem são as tuas grandes fontes de inspiração para o teu trabalho como cantor, compositor? Eu tive Quem me puxou pra música foi meu primozinho, né? Foi ele que me
Inclusive, quando a gente era moleque, ele me deu 2 baquetas de presente para eu aprender a batucar, que minha mãe não aguentava, escondeu, achei aquilo 40 anos depois atrás de um armário, que ela não aguentava de tanto que eu fazia barulho. Mas eu acho que o Zinho foi uma grande fonte de inspiração, porque o Zinho sempre teve uma musicalidade, desde criança, muito grande, né? Não só o Zinho foi um dos maiores tocadores de caixa que eu vi, depois se tornou um grande intérprete, um grande cantor, talvez seja o cara que mais gravou as minhas obras, e eu vou dar esse crédito a ele, sim, sem dúvida. Chegamos ao final do ISFM News desta terça-feira de carnaval, 17 de fevereiro, agradecendo muito a participação do Sérgio Williams, historiador, escritor, jornalista, do Ricardo Pérez, compositor, cantor, componente da União Imperial desde o início da escola, em 1976. Produção Jefferson Cruz, operação da mesa de áudio Felipe Faustino, operação da mesa de vídeo o Gustavo Silva. Para o Ricardo e para o Sérgio, boa sorte na continuidade das carreiras, e para você que acompanhou a gente, até amanhã, quarta-feira de cinzas, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima terça-feira de carnaval para você que você merece.